Olá, essa é a segunda parte do vídeo onde eu falo do mercado de trabalho da região sul fluminense. E qual é o propósito desses vídeos? Eu estou no 20º. O propósito é ajudar as pessoas a entenderem quantas oportunidades, quantas opções tem lá fora para o crescimento profissional. Para aqueles que ainda não têm um objetivo profissional, poderem escolher algo que lhes agrada, ou para aqueles que estão num momento de transição, que não estão satisfeitos com o que estão fazendo, querem um novo objetivo profissional, que possam conhecer as oportunidades dentro da sua região. Então, Sul Fluminense, o que significa? Significa esses municípios aqui ao lado, onde se destacam 4 municípios com mais de 100 mil habitantes. Angra dos Reis, Barra Mansa, Resende e Volta Redonda. Vou começar explicando o que você verá a seguir. Cada ponto colorido dá uma noção de tamanho de mercado, que significa quantas pessoas trabalham na ocupação profissional, e uma noção da expectativa de remuneração, que significa uma média do que é pago mensalmente, ambas válidas somente para a região analisada. Com isso, você conhece as ocupações e pode pensar no seu futuro profissional, mas preste atenção nisso. Existem muitas razões que podem alterar esses valores, como as que eu destaco aqui, e além disso, cada empresa possui uma realidade diferente, que também influencia a proposta de remuneração. Portanto, as informações podem te ajudar a entender como as ocupações profissionais se comparam, mas não servem para cobrar coisa alguma de ninguém, pois existem considerações que não estão colocadas aqui. Sempre que tiver informação, vou colocar uma instituição de ensino para que você possa saber onde começar a tirar suas dúvidas sobre o curso indicado para essa ocupação. A primeira ocupação que eu destaco, então, é técnico de enfermagem. Tem 3.069 pessoas trabalhando na região e uma remuneração média de 2 salários mínimos mês. Poxa, me interessa ser técnico de enfermagem, estou vendo que tem potencial de mercado. A remuneração é a remuneração para técnico, mas depois eu posso procurar com a grana que eu vou receber como técnico de enfermagem, eu posso investir na minha graduação posteriormente. É isso, você consegue montar sua estratégia pessoal de crescimento. Então, se você está interessado em começar como técnico de enfermagem, você pode olhar o curso de enfermagem que é oferecido na Escola de Especialização em Saúde Pública, em Barra Mansa. Outra ocupação que pode interessar é o técnico em Radiologia e Imagenologia. Aqui nós temos 317 pessoas trabalhando na ocupação na região e uma remuneração média de 5 salários mínimos mês. Isso é uma remuneração interessante. Novamente, que nem o técnico de enfermagem. Não é o seu objetivo profissional, sempre sonhei em fazer isso. Alguns podem ter sonhado em fazer isso. Outros podem estar pensando em como é que eu vou entrar no mercado de trabalho para a área da saúde. Você pode começar por aí, então. Se você está interessado nisso, você pode procurar informações do curso técnico de Radiologia na Escola Técnica Moreira e Neri, no município de Valença. Outra, técnico em Patologia Clínica, em análises clínicas, tem 246 pessoas trabalhando na região e uma remuneração média de 2 salários mínimos mês. Tem interesse, usando o mesmo método de estratégia de entrada no mercado de trabalho para a área de saúde? Ótimo! Então você pode procurar informações do curso técnico de análises clínicas no Centro Educacional do Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Veja, você pode chegar nessas instituições, eu estou oferecendo essas instituições para que você tenha um local para perguntar, para tirar dúvidas, e é para tirar dúvidas. Não fique acanhado dizendo, eu nem sei o que eu vou perguntar. Cara, se você soubesse tudo o que vai perguntar, se você soubesse as respostas, você já seria, não precisaria nem de curso. Você vai lá justamente porque você não sabe. E as pessoas que vão te receber sabem que você não sabe. Então não fica cheio de dedos, dizendo, o que eu vou perguntar. Chega lá e diz o seguinte, estou interessado nisso aqui, me ajuda a entender melhor a questão do curso, quanto é que custa, se é público, se é privado. Se abre, mostra as suas dúvidas e o que você não sabe, para que a pessoa possa te ajudar. Esse é o primeiro passo para poder crescer. Aí vamos ao próximo, então. O próximo, dentro da região analisada, é cirurgião dentista clínico geral. Então, preste bem atenção nisso aqui. Eu tenho 333 pessoas trabalhando nessa ocupação e uma remuneração média de 5,81 salários mínimos mês. Agora, está vendo esse Y que aparece na tela? Esse Y que aparece na tela significa o quê?
que você tem aqui as informações do mercado formal, mas você também pode, se você busca essa formação acadêmica e essa ocupação profissional, montar seu próprio negócio, empreender, criar seu consultório. Isso é a razão do Y, que eu vou explicar um pouquinho melhor. E isso significa que existe um potencial de crescimento que vai além do mercado formal de carteira assinada. Nesses casos, é preciso considerar também o mercado como autônomo e o potencial para empreender e criar seu próprio negócio com os conhecimentos dessa ocupação profissional. Viram? Então vamos lá. Se você está interessado em ser cirurgião dentista, procure informações do curso de graduação de odontologia na instituição Centro Universitário de Volta Redonda, em Volta Redonda. O próximo é o quê? Enfermeiro. Enfermeiro tem um mercado de trabalho de 1.199 pessoas trabalhando nessa ocupação nessa região e uma remuneração média de 3,66 salários mínimos mês. O que é importante também olhar como enfermeiro? Também aparece o Y, porque você pode estar trabalhando dentro de uma clínica médica, de um hospital, mas você também pode prestar serviços com o conhecimento que você tem da sua formação acadêmica, os conhecimentos dessa ocupação profissional, oferecendo para idosos, por exemplo, ou pessoas que precisem de cuidados temporários. Isso aí é uma forma de você também olhar o mercado de trabalho não apenas dizendo que vai ser empregado de alguém. Pense num negócio seu. Pense em que você pode estar colocando a sua marca e as pessoas começarem a procurar você diretamente, não porque você é da empresa A ou B. Quer ser enfermeiro? Uma das instituições onde você pode conseguir informação para fazer a graduação de enfermagem é no Centro Universitário de Volta Redonda, em Volta Redonda. Próximo, fisioterapeuta. Aqui nós temos 330 pessoas trabalhando nessa ocupação, nessa região, uma remuneração média de quase 3 salários mínimos mês. Aparece o Y, significa que você, além desse mercado formal que eu estou apresentando aqui, você também pode montar a sua base de clientes, prestar serviço diretamente para pessoas ou para outras empresas, mas não necessariamente vinculado a uma empresa. Então o Y significa que você ainda tem oportunidades que você tem que enxergar além disso que eu estou mostrando. Está interessado? Fisioterapia, graduação no Centro Universitário de Valença, em Valença. O próximo seria o seguinte, nutricionista. Novamente aparece o Y. Você pode ser nutricionista dentro de um hospital, você pode ser nutricionista atendendo pessoas dentro do seu consultório. Aqui eu estou falando da parte formal, então seria pessoas que têm CLT, carteira de trabalho, férias, tudo bonitinho. Essas pessoas têm um mercado de 175 pessoas trabalhando na ocupação e uma remuneração média de 3 salários mínimos. Está interessado? Então, se você é da região, você pode procurar informações da graduação de nutrição na Universidade Sesumar, que fica em Volta Redonda. Próximo, psicólogo clínico. Novamente aparece o Y. Você pode procurar emprego em empresas e você pode trabalhar empreendendo dentro da sua própria clínica, oferecendo serviços para pessoas e para empresas. 216 pessoas trabalham na parte da CLT, na parte do mercado formal, e a remuneração média dessas pessoas é 2,41 salários mínimos mês, psicólogo clínico. E aí, onde é que você pode obter maiores informações? Curso de graduação na Faculdade Sul Fluminense, que fica em Volta Redonda. Qual é o próximo? O próximo agora a gente já está em construção civil. Construção civil, eu destaquei aqui técnico de obras civis, com 202 pessoas trabalhando como técnico de obras civis e uma remuneração média de 3,83 salários mínimos mês. Novamente aparece o Y e a gente tem que pensar sempre o seguinte, aquilo que eu sei ou que a ocupação me dá como conhecimento, eu estou oferecendo para quem? Se eu estou oferecendo para as empresas, eu estou procurando emprego. Mas se eu estou tentando montar o meu negócio, eu posso pegar esse know-how, esse expertise de técnico de obras civis, chegar, por exemplo, num bairro e dizer o seguinte, olha, sua casa está precisando aqui de uma reforma. Eu sou técnico de obras civis. Você está interessado que eu monte uma equipe e te ofereça serviço? Está vendo como o mercado de trabalho ele tem muitas oportunidades? Só que isso aí não é falado. Quem vende curso, vende só curso. As empresas querem pessoa com formação XYZ, que tenha pós-graduação. A pessoa que tem um conhecimento,
ela tem que ir à luta, ela tem que procurar oportunidades, ela tem que procurar opções, e essas opções existem. Só que nem sempre elas estão na nossa cara, a gente tem que pesquisar. Gostou de técnico de obras civis? Então procure o curso técnico de edificações para tirar dúvidas na instituição Centro Educacional do Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Outra ocupação, engenheiro civil, novamente com Y. Por quê? Porque você pode estar trabalhando para uma empresa e você pode estar oferecendo os seus serviços, também montando uma equipe para pessoas ou para empresas para trabalhos pontuais. Está interessado num mercado que, no mercado formal, você tem 404 pessoas trabalhando na região e uma remuneração média de 10,9 salários mínimos mês? Então procure informações para graduação de Engenharia Civil no Centro Universitário Geraldo de Biase, em Volta Redonda. O próximo qual é? Aí eu já vou para a parte da indústria. Parte da indústria, o que nós temos seria uma porta de entrada, uma ocupação que não exige experiência, mas que você, quando entra numa empresa como alimentador da linha de produção, que é o caso, você começa a entender como é que aquela empresa funciona, como é que as áreas dentro da empresa funcionam, e ali você pode trabalhar, ganhar dinheiro e pensar no seu futuro profissional. Você pode sim começar trabalhando e depois de alguma experiência naquela área você vê, tem coisas aqui que me atraem. Você está dentro do jogo, você está dentro da empresa como alimentador de linha de produção, que tem 3.797 pessoas trabalhando na área e uma remuneração média de 1,39 salários mínimos mês nessa região. Próximo. Mecânico de manutenção de máquinas em geral. Aqui é uma ocupação também que você entra, aí você tem que ter alguma experiência para se oferecer como mecânico de manutenção de máquinas, mas ali você tem que pensar que não necessariamente eu vou parar aqui. Eu começo como mecânico de manutenção de máquinas, ganho conhecimento, vejo o mercado, daqui a pouco, olha o Y aí, eu estou oferecendo meus serviços para uma empresa que tenha CLT, carteira de trabalho, posso estar oferecendo meus serviços também para pessoas que precisam, dependendo da máquina. Se você tem conhecimento na manutenção daquela máquina, você oferece diretamente. Não precisa ser funcionário de uma empresa para isso. Então você tem, no mercado formal, lembra que é apenas um lado do Y, você tem 4.119 pessoas trabalhando e uma remuneração média de 1,85 salários mínimos mês. Poderia estar ganhando mais se você estivesse no mercado informal como autônomo? Pode ser, tudo depende de você, depende da região onde você está, depende da concorrência, tem uma série de fatores. Agora, empreender é duro, é difícil, mas você se sente dono dos seus atos, dono da sua situação. Então é algo a se pensar. O próximo qual é? O próximo é técnico químico. Técnico químico tem 292 pessoas trabalhando na região e uma remuneração média de 4,97 salários mínimos mês. Pô, técnico químico é interessante, estou pensando em fazer, mas será que exige muita matemática, física? Química obviamente exige. Como você vai tirar as dúvidas? Perguntando, meu caro. Você chegará e diz o seguinte, técnico químico, o que eu tenho que estudar? Quanto tempo leva? Quanto é que eu tenho que pagar? Onde é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso sobre o curso técnico de Química na Cefet, unidade de Valença, no município de Valença. Outra ocupação profissional. Técnico em segurança do trabalho. Tem 608 pessoas trabalhando nessa ocupação, na região, e uma remuneração média de 3,25 salários mínimos. Poxa, 3,25 salários mínimos é muito? 3,25 salários mínimos é pouco? Tudo faz parte da sua estratégia de crescimento. Você pode olhar técnico em segurança do trabalho e dizer, é isso que eu quero fazer para os próximos 15 anos. Você pode pegar técnico em segurança do trabalho e dizer, poxa, eu já vou entrar como técnico, vou adquirir uma experiência para algo que eu quero fazer em seguida, que é uma graduação qualquer. Depende da sua estratégia. Por isso que eu passo a informação, mas a definição é sua, a estratégia é sua. Agora, se você gostou de técnico em segurança do trabalho, procure informações no Senai Barra Mansa, município Barra Mansa. Técnico de planejamento de produção. Tem 773 pessoas trabalhando nessa área e uma remuneração média de 3,44 salários mínimos por mês. Outra ocupação profissional de destaque é técnico de garantia da qualidade,
com 284 pessoas trabalhando na região e uma remuneração média de 4,04 salários mínimos mês. Próxima, engenheiro de produção. Engenheiro de produção tem 568 pessoas trabalhando nessa ocupação, nessa região, e uma remuneração média, olha aí, já é maior, 8,63 salários mínimos mês. Pô, gostei, me interessei pelo tamanho do mercado, ou me interessei pela remuneração média. Onde é que eu vou saber mais para poder virar um engenheiro de produção? Graduação em engenharia de produção na instituição Universidade Estácio de Sá, em Resende. Próximo é engenheiro de controle de qualidade. 160 pessoas trabalham na área, uma remuneração de 8,61 salários mês. E, se você está interessado em ser engenheiro de controle de qualidade, a minha proposta é o curso de graduação de engenharia mecânica. Claro que quando você chegar na instituição, você vai dizer o seguinte, ó, quero ser engenheiro de controle de qualidade. Estou aqui porque me falaram que engenharia mecânica é adequado. É, não é? O que vocês acham disso? Troca ideia. Você precisa então perguntar para ter uma tomada de decisão que te deixe seguro. Que você diga, estou fazendo isso aqui, mas eu sei para onde eu estou indo. Então, se eu sei para onde estou indo, nada me abala. Se você quiser saber então sobre engenharia mecânica para perguntar se está adequado a um engenheiro de controle e qualidade, Centro Universitário Geraldo de Biase, em Volta Redonda. Aqui você já tem uma outra ocupação profissional, que é um pouquinho acima do engenheiro. É o gerente de produção e operações. Olha um Ezinho, o que esse E indica? Esse E indica que você precisa ter todos os conhecimentos técnicos, você precisa ter a formação acadêmica, mas você não entra direto. Ah, não, eu fiz faculdade e vou ser gerente de produção e operações. Não, você tem que ter experiência e a tua experiência é que vai fazer com que você, junto com conhecimento acadêmico, consiga chegar a essa ocupação. Agora, é interessante, 404 pessoas trabalhando nessa ocupação e uma remuneração média de 12,35 salários mínimos mês. Pô, estou interessado. Então, procure uma graduação, que é a graduação que não vai te fazer gerente. É a graduação que vai te levar à área e, tendo experiência na área, você pode conquistar a ocupação de gerente. O que eu coloco aqui como indicação para você perguntar? Engenharia de produção. Aonde? No Centro Universitário Celso Lisboa, que fica em Volta Redonda. Próximo. Gerente de projetos e serviços de manutenção. Novamente, aqui você tem que ter experiência. Você vai ter uma formação, a formação vai fazer com que você entre numa ocupação que não vai ser essa, você vai ganhar know-how e com os anos que você sinta que você está dominando bem toda a área que envolve projetos e serviços de manutenção, aí você fala, pô, agora estou indo para onde eu queria, que era o meu objetivo lá de trás, ser gerente de projetos e serviços de manutenção. Remuneração média, 9,71 salários mínimos mês, 153 pessoas trabalhando na região, onde você pode conseguir maiores informações. Se você, eu estou indicando aqui engenharia mecânica, mas você vai chegar na instituição e vai perguntar, é esse curso de graduação mesmo? Cara, a instituição de ensino está lá para isso. Pergunta sobre engenharia mecânica e sua adequação. Aonde? Minha proposta é Centro Universitário Geraldo de Biase, em Volta Redonda. Outro, engenheiro metalurgista. Esse é interessante pelo seguinte. Olha só, eu estou destacando uma ocupação profissional que tem uma remuneração média boa, 13,46 salários mínimos mês. Mas, cara, só tem 41 pessoas trabalhando nessa região como engenheiro metalurgista. Pô, o mercado não é pequeno, não. Viu o P ali? Vamos explicar o que é o P. Tem ocupações profissionais que elas têm um mercado pequeno. Engenheiro metalurgista tem um mercado pequeno. Só que, entre os seus amigos, conhecidos, o que você ouve, quantas pessoas estão interessadas em fazer o curso de engenharia metalúrgica? Poucas. Então, existe uma proporcionalidade entre a demanda do mercado e a oferta de mão de obra qualificada. Então, nem tudo que parece pequeno, num primeiro momento, pode ser considerado como algo difícil de entrar. Realmente tem pouco mercado, mas se tem pouca gente preparada para entrar naquela ocupação, você pode pensar que isso aí é uma oportunidade. Você se tornaria uma peça rara num mercado raro.
tem o seu valor. E é por isso, talvez, que você tenha uma remuneração média dessa ordem. Pô, fiquei curioso. Não necessariamente estou decidido, mas fiquei curioso. Vai, então, procurar informações sobre a graduação de Engenharia Metalúrgica na instituição Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda. E lembrando, quando você faz uma graduação, você não está destinado a uma única ocupação profissional. Então, você pode olhar essa de engenheiro metalurgista, mas quando você for conversar com a instituição de ensino sobre o curso, eles vão poder te ajudar dizendo o seguinte: quais são as outras ocupações a que eu terei acesso fazendo esse curso? É uma bela forma de você ir pensando no seu futuro de forma estratégica. Próximo. Técnico em eletromecânica. Remuneração média 6,18, 168 pessoas. 6,18 salários mínimos mês. 168 pessoas trabalhando nessa ocupação profissional, nessa região. Olha lá o Y. Por quê? Porque o técnico em eletromecânica, da mesma forma que ele pode se oferecer para empresas CLT, carteira assinada, férias, 13º, escambau de Java 4, ele também pode olhar o mercado e dizer o seguinte: ó, quantas pessoas aí têm equipamentos que elas não sabem consertar e eu posso oferecer diretamente. Eu bato na porta da casa das pessoas, começo a fazer minha rede de clientes e com isso eu faço o serviço aqui, faço o serviço ali, vou crescendo minha rede, daqui a pouco eu posso estar ganhando mais do que no mercado formal. É claro que isso é uma possibilidade. Está interessado? Então, curso técnico de eletromecânica. Você pode pesquisar no Senai Volta Redonda, em Volta Redonda. Um aqui que é um pouquinho mais específico, aqui não coloquei o Y, que é o eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos. 112 pessoas trabalhando nessa ocupação, nessa região, e uma remuneração média de 4,6 salários mínimos mês. Interessado? Curso de eletrotécnica, Senai Barra do Piraí, em Barra do Piraí. Próximo, técnico de manutenção elétrica. Esse tem Y. Você pode ir ao mercado formal, pode ir ao mercado informal. Pessoas trabalhando no mercado formal, 420 pessoas. Remuneração média, 3,93 salários mínimos mês no mercado formal. E o mercado informal? Isso só Deus sabe, depende do quanto você vai se esforçar, mas existe mercado. Grande, pequeno, depende do quanto você vai se relacionar. Você pode oferecer sua manutenção elétrica para pessoas e para pequenas empresas. Por quê? Porque às vezes é mais fácil você contratar uma pessoa qualificada do que você contratar uma empresa. Tem uma série de coisas aí que afetam a procura por esse serviço. Mas é uma opção e é uma opção interessante. Interessado? Curso técnico, eletrotécnica, instituição Senai Volta Redonda, em Volta Redonda. Técnico eletricista, nem preciso explicar por que o Y, né? Você aí tem condição de oferecer o seu serviço para tudo quanto é lugar. 260 pessoas trabalhando na ocupação na região e uma remuneração média no mercado formal de 4,46 salários mínimos mês. Curso técnico eletrotécnica, Senai Volta Redonda, Volta Redonda. Pô, Hélio, só tem Senai Volta Redonda? Não, Senai Volta Redonda é o que eu estabeleci para técnico nessas áreas. Então, é uma coerência. Se eu achar que tem algum outro interessante, eu troco. Isso aqui, cara, eu olho, eu tenho informações, então a partir das informações que eu tenho, eu posso indicar um, posso indicar outro. Agora não quer dizer que tenha só esse, mas esse é muito bom. Senai é muito bom, Volta Redonda, dá uma olhada lá se você tiver curiosidade. Técnico eletrônico, mesma coisa, mesmo Y, técnico eletrônico. O que você tem hoje de material elétrico que não tem uma placa eletrônica que pode ter um circuito, alguma coisa, uma peçazinha que precisa de manutenção? Então, empresas e pessoas. Mercado formal e mercado autônomo. No mercado formal, 244 pessoas trabalhando nessa ocupação profissional, nessa região. Remuneração média, olha que interessante, é técnico, mas tem uma remuneração alta. 7,79 salários mínimos mês. Estou interessado. Olha aí, já não é Senai. Botei curso técnico, eletrônica, Prefeito Francisco Fontes Torres, em Volta Redonda. Vai lá, troca ideia, pergunta, não precisa ser essa que você vai fazer, mas você começa por alguma e depois você toma suas decisões pessoais. Técnico mecânico, 743 pessoas trabalhando no mercado formal, remuneração média de 4,78 salários mínimos mês. E o Y, por quê?
Porque tem muita gente que precisa de técnico mecânico que não é empresa. É pessoa lá que tem algum problema em algum equipamento e ela demanda diretamente para o técnico, não demanda para a empresa. Então, se você quer ser técnico mecânico, pense nessas oportunidades. Curso técnico de mecânica, aonde? Instituição Cefet, Unidade Angra dos Reis, município Angra dos Reis. Próximo, técnico mecânico máquinas. Novamente, dependendo das máquinas em que seja a sua especialidade, aí você pode ter um Y mais para o mercado informal, autônomo, ou mais para empresas. Depende das máquinas. Então, eu deixei o Y. 134 pessoas trabalhando no mercado formal, remuneração média de 3,57 salários mínimos mês. Está interessado? Curso técnico de mecânica, Cefet, Unidade Angra dos Reis, em Angra dos Reis. Próximo, supervisor de manutenção eletromecânica. 236 pessoas trabalhando nessa ocupação nessa região e uma remuneração média de 6,25 salários mínimos mês. Só que aí aparece o seguinte, aparece um E. Que diabo é esse E? É o seguinte, meu caro, para você ser supervisor, você tem que ter experiência. Então é claro que você precisa de uma formação acadêmica para aquilo que você vai fazer, isso em qualquer ocupação profissional. Só que existem ocupações, quando você vai supervisionar o trabalho de outras pessoas, o que faz você ser qualificado é ter um conhecimento técnico muito bom, mas é importante você ter uma experiência. Então, a experiência eu ressalto como algo que você tem que prestar atenção, porque é importante na hora de você se oferecer e a empresa analisar o teu currículo. Está interessado? Você pode olhar o curso técnico de eletromecânica na Escola Técnica Pandiaca Lógeras, em Volta Redonda. Engenheiro eletricista, 147 pessoas trabalhando na região, uma remuneração média no mercado formal de 19,93 salários mínimos mês. Aqui tem o Y+. O mercado formal está pagando bem. Mas você também pode. Não conseguiu emprego. Pô, eu tenho um diploma aqui de engenheiro eletricista. Já pensou em oferecer serviço diretamente à população? Se você não conseguiu emprego, se você conseguiu emprego, ótimo. Tua remuneração em algum momento vai estar girando ali em torno, nunca é a média, vai girar em torno um pouquinho para baixo, um pouco para cima. Mas não conseguiu no mercado formal? Olhe o mercado informal. Olhe como autônomo. Ah, mas eu engenheiro eletricista? Sim, você monta uma equipe e oferece seu serviço para um condomínio, por exemplo. Quantos condomínios aí tem problemas que você pode dizer, ó, vou trocar teu equipamento, vou melhorar sua conta de luz. Opa, melhorar a conta de luz. Aí o cara começa a entender o retorno. Você, como engenheiro eletricista, vai lá, assina o projeto, chama a tua equipe, faz, e aí de um condomínio para outro, vai dizendo, olha, isso aqui funcionou, eu fiz com aquele engenheiro tal. Então, gente, mercado de trabalho é algo que você tem que procurar. Não cai no teu colo, você vai lá e vai pensando em como fazer. Gostou de engenheiro eletricista? Graduação em engenharia elétrica. Onde? Faculdade de Engenharia de Resende, no município de Resende. O outro, engenheiro mecânico. Mais ou menos o mesmo esquema do engenheiro eletricista. Você tem um mercado formal bom, com 357 pessoas trabalhando na região como engenheiro mecânico, remuneração média de 13,86 salários mínimos mês, mas você também tem o Y, porque você também tem oportunidade como autônomo de oferecer seus serviços diretamente a pessoas ou a indústrias ou a condomínios, seja o que for. Está interessado? Engenharia Mecânica, curso de graduação na Faculdade de Engenharia de Resende, município Resende. Próximo, engenheiro mecânico automotivo. É uma ocupação mais específica do ramo automotivo. A formação acadêmica é engenharia mecânica, não tem como correr disso daí. Tem, para engenheiro mecânico automotivo, 302 pessoas trabalhando nessa ocupação nessa região, uma remuneração média de 8,11 salários mínimos mês. Se você está pensando em fazer engenharia mecânica, o que você tem que fazer? Você tem que colecionar figurinha. Por exemplo, eu tenho aqui 302 como engenheiro mecânico automotivo e tenho mais os 357 como engenheiro mecânico que eu vi no outro slide. E ainda o Y, que mostra que você tem potencial como autônomo. Próximo. Ah, já falei aqui, né? Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia de Resende, município Resende. Próximo. Biólogo. Aí já estamos na área de ambiente e ecologia. Biólogo, você tem um mercado que não é tão grande. Você tem 81 pessoas como
nessa ocupação profissional, você tem uma remuneração média de 5,55 salários mínimos mês, mas você tem o Y também. Pô, tem o Y? Você pode assinar projetos, você pode ver, por exemplo, uma empresa tem uma questão de tratamento de resíduos de esgoto. Ela vai lá, vai à prefeitura, vai ao governo do estado, vai ao governo federal, aplica uma multa, vigia. Aqui ele vai recorrer para evitar que aquilo ali, aqueles dejetos vão para o rio e ele tenha nova multa. Pega um biólogo. Então você tem o Y. Não é só você procurar uma empresa ou procurar concurso público. Biólogo também tem um espaço em concurso público. Mas vamos lá. Não pense em 81 como sendo alguma coisa que te restringe. Pensa que 81 é no mercado formal. Tem, então, um mercado como autônomo prestando serviços através de projetos. E também tem o seguinte, o número de pessoas que faz biologia não é tão grande quanto as pessoas que fazem administração, ciências contábeis, pedagogia, direito, enfermagem. Então, a quantidade de pessoas formadas como biólogo, ou melhor, como biólogo, sim, na graduação, não é tão grande. Está interessado? Graduação Ciências Biológicas, a instituição que eu coloco para que você possa fazer perguntas e entender melhor, é o Centro Universitário de Valença, em Valença. Próximo, médico veterinário. Esse é um grande Y, né? Você vai trabalhar numa empresa, mas você também vai trabalhar como autônomo, você vai montar a sua clínica veterinária e vai prestar serviço, além de poder fazer também projetos, por exemplo, em pequenas fazendas da região, ou granjas. Então, vai pensando nisso, vai pensando numa ocupação qualquer que você queira, não apenas as que eu indiquei aqui. Vai pensando em como é que o mercado de trabalho funciona e como é que você pode, com o conhecimento que você tem ou com o conhecimento que você vem adquirir, oferecer o seu serviço. Ser um cara que não depende de ninguém, vai lá e estou criando a minha clientela. Médico veterinário, no mercado formal, 47 pessoas trabalhando na região, remuneração média de 5,73 salários mínimos no mês. Estou interessado em, pelo menos, saber como é que tudo funciona. Graduação em Medicina Veterinária, você chega para perguntar sobre isso no Centro Universitário de Valença, em Valença. E eu fico por aqui, fechei Sul Fluminense e no próximo vídeo eu não sei ainda que região eu vou escolher para poder falar. Se alguém tiver algum interesse, pode colocar no canal do YouTube, nos comentários, uma região que ele gostaria de ver com dados de mercado para que cada um possa tomar suas decisões e investir em si mesmo. Grande abraço! Caso você queira entender melhor as ocupações de cada área, visite o site www.planocrescer.com.br. Lá você entende o que cada ocupação faz e aqui você irá entender o tamanho do mercado e a expectativa de remuneração delas na sua região.